Olá, irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos passando por um momento um tanto difícil para nós, que é estarmos longe do templo do Senhor. É bem verdade que nós somos a igreja e aonde a gente for, nós sempre seremos a igreja. Mas é muito difícil a gente estar longe do templo, porque é ali que a gente olha o rosto do irmão, é ali que a gente aperta a mão do irmão, é ali que a gente louva o Senhor, é ali que a gente tem o costume de conversar com os irmãos. Isso aí acaba nos trazendo uma saudade muito grande e tenho a certeza de que isso vai passar. É importante nós entendermos que a igreja do Senhor, ela jamais terminará. A igreja do Senhor, o último dia dela sobre a face dessa terra vai ser determinado por Deus e não pelo homem. E mesmo assim ela será arrebatada e não terá fim. Eu quero também dizer para os irmãos, ou melhor, continuar dizendo, que é a igreja a maior colaboradora com o Estado e com a população. É a igreja que entra onde ninguém entra, é a igreja que vai aonde ninguém vai, em lugares mais difíceis, aonde pessoas passam fome, aonde pessoas têm problemas sociais, aonde pessoas são jogadas no vício, aonde as pessoas vivem na extrema pobreza. É a igreja que vai lá ajudar, é a igreja que tira essas pessoas dessa situação, melhora. Então não tem ninguém melhor do que a igreja para ajudar o Estado e ajudar a população. Fiquem firmes, porque esse tempo ele vai passar, é um tempo determinado por Deus, e assim que Ele quiser o nosso retorno, nós voltaremos ainda mais fortes, com certeza. Quero falar com os irmãos um pouquinho sobre a fé. A palavra do Senhor nos diz no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele é o autor e consumador da nossa fé. É impossível nós falarmos de fé e desvincularmos da pessoa de Jesus. Quando nós falamos do autor, nós estamos falando daquele que criou, nós estamos falando daquele que deu a origem. E quando nós falamos do consumador, nós estamos falando daquele que terminou, daquele que consolidou, daquele que fez o bom trabalho. Então, consumar é exatamente isso, terminar. Ele começou e ele terminou. Então, quando nós falamos em fé, nós falamos que a origem da fé é Jesus Cristo. E a perfeição da fé também está na pessoa de Jesus Cristo. Eu queria falar com os irmãos sobre uma passagem onde Jesus ele mostra uma maneira de nós nos comportarmos com a nossa fé. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Marcos, o seu capítulo 4, do versículo 35 em diante. Então, Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante, nos diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles,
o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu costumo falar que Jesus é um grande professor. E aqui esse texto mostra uma das formas de Jesus demonstrar como nós devemos usar a nossa fé. Jesus não estava distante, Jesus estava próximo, ou melhor, no mesmo lugar onde o problema havia ocorrido, que era dentro de um barco. E notem que a palavra de Deus diz que ele estava na popa. Quando um barco encontra-se em uma situação difícil, de uma tempestade, é comum o barqueiro virar a proa do barco, que é a parte da frente do barco, para ela ir de encontro e furar as ondas. Então, as piores partes do barco é exatamente a proa e a popa. Por quê? Porque a proa é onde entra na onda e a popa fica lá atrás. Ou seja, quando a proa ela afunda, a popa levanta. E quando a proa ela vem para o alto, a popa abaixa. Então, se o barco tivesse nessa posição, nós não podemos dizer, ele poderia, por exemplo, estar de lado, e aí seria até pior, porque a onda estaria batendo do lado, o maior risco dele virar. Se o barco estivesse nessa posição que eu estou falando, e eu creio que estava, Jesus ele estava num lugar que já era ruim, que era o barco, mas pior ainda, que era a popa. Então, a proa e a popa seriam os piores lugares daquele barco que já estava numa situação muito ruim. A Bíblia nos mostra que Jesus estava totalmente diferente do que os discípulos estavam. Os discípulos estavam atemorizados, os discípulos estavam com um pavor muito grande, vendo aquela situação enquanto Jesus dormia em cima de um travesseiro. Mas por que Jesus fazia isso? Será que ele queria ser indiferente à situação? Não. Ele só estava querendo mostrar para todos que estavam ali que eles deviam, pura e simplesmente, confiar. E a palavra de Deus nos diz que aqueles discípulos, cheios de medos, foram lá e chamaram a Jesus. Jesus, acorda. O barco está quase afundando, o Senhor está dormindo. Como é que pode uma coisa dessa? Não tem medo? Não fica nervoso nem nada? Que isso? E Jesus, ele calmamente se levanta e dá ordem ao vento para que ele se acalmasse. E, consequentemente, quando o vento cessou, as ondas do mar, elas também se acalmaram. E aí Jesus, o professor Jesus, aquele que sempre está ensinando, chama os discípulos e fala uma palavra para eles. Por que vocês são tão tímidos? Por que a fé de vocês ainda está tão fraca? Por que vocês não confiam, colocam a fé para funcionar, colocam a fé em prática? Irmãos, o professor Jesus, ele está sempre nos ensinando. Nós, como igreja do Senhor, às vezes pensamos que tribulação não é para a igreja. Não, muito pelo contrário.
Nós estamos nessa terra e a Bíblia nos diz que por nós estarmos aqui, nós sempre passaremos por tribulação. Mas é importante nós sabermos que a tribulação, para o fiel, para o homem de Deus, ela tem um objetivo diferente. O objetivo da tribulação para a igreja do Senhor é fazer com que ela cresça, é fazer com que ela aprenda. O mundo, o homem do mundo, ele quando passa a tribulação, ele não ganha nada a não ser dor de cabeça. Ele não cresce, ele não aprende, ele não vai a lugar nenhum. Nós não somos assim. Nós somos totalmente diferentes. Quando passamos por essa situação, por essas situações, nós crescemos, nós aprendemos, e Jesus estava aqui ensinando aos seus discípulos: olha, quando vocês estiverem numa situação difícil, tenham fé, se acalmem, saibam que Deus, Ele tem um controle de todas as coisas. Saiba que Deus pode fazer todas as coisas e não é um simples vento ou um mar batendo que vai ser maior do que Ele. A palavra de Deus nos diz que Jesus calmamente deu ordem ao vento e ordem para aquela tempestade, para que ela parasse. O vento cumpriu com a ordem que foi recebida, o mar cumpriu com a ordem que foi recebida, e a Bíblia diz que a calma, ela voltou àquela embarcação. Quero dizer para você, irmão, talvez hoje você esteja passando uma tribulação na sua vida. Aprenda com Jesus, fique calmo, saiba que Deus tem o controle de todas as coisas. A Bíblia, ela nos diz que nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Tenha fé, coloque a sua fé em prática. Eu tenho certeza que com essa tribulação você vai crescer, você vai aprender, você vai ficar diferente. Como eu disse no início, nós estamos passando por um momento difícil para nós, por não entrarmos no templo para adorar o Senhor. Eu não vou falar igreja porque nós somos a igreja, o Espírito Santo ele faz morada em nós. Então nós somos a igreja onde nós formos. Mas como eu disse, eu repito, o templo nos faz falta. Nós temos saudades do templo. Mas isso vai passar. E tenham a certeza de que quando nós retornarmos, os crentes fiéis vão estar muito mais fortes. Muito mais fortes. Porque Deus, Ele tem o controle. Fique calmo, Jesus te ensinou dentro daquele barco. Se acalme na tempestade. Porque Ele tem o controle de tudo. Nada que acontece sem a ordem dEle e sem o controle dEle. Que Deus te abençoe. Que você receba essa palavra no seu coração. E saiba que você vai ficar muito mais forte do que você já é. Se acalme, tenha fé e confie em Deus.